Olá e sejam bem-vindos ao The Frame, uma iniciativa da Access Framingham. Começamos esta semana com a audiência pública do prefeito Charles Ciciski, realizada na segunda-feira, dia 27 de abril, para ouvir sugestões sobre o orçamento operacional de Framingham para o ano fiscal de 2027. Ciciski tem até esta sexta-feira, 1º de maio, para apresentar a proposta para o orçamento do ano fiscal de 2027 à Câmara Municipal. Embora tenha explicado que busca comentários finais dos moradores para ajudar a embasar a sua decisão. Há muitos números a serem analisados a partir desta reunião no que diz respeito à situação financeira da cidade. E incentivamos você a visitar o nosso site para obter mais detalhes. Mas, de modo geral, Ciciski afirmou que Framingham enfrenta desafios orçamentários muito severos, destacando que as fontes de receitas locais não têm previsão de cobrir os cerca de 409 milhões de dólares em solicitações orçamentárias feitas por todo o governo municipal. Diante disso, ele disse ser provável que sua proposta final incorpore um aumento nos impostos locais para além do aumento de 2,5% na alíquota de arrecadação tributária observado nos últimos anos, juntamente com também reduções das solicitações dos departamentos, bem como o uso parcial dos 21 milhões de dólares em caixa livre da cidade a fim de elaborar um orçamento equilibrado. Things don't look good. No matter how we spin it, we got problems. A maioria dos comentários do público feitos no Memorial Building na segunda-feira foram de apoio ao financiamento integral da solicitação orçamentária do Comitê Escolar de Framingham para o ano fiscal de 2027. Após meses de discussões centradas em reduções salariais e uma ampla resistência aos cortes de pessoal, que seriam demissões, dentro do distrito das escolas públicas de Framingham. Moradores e partes interessadas argumentaram que o orçamento final da cidade para o próximo ano fiscal deve refletir os valores prezados pela comunidade. I understand that these are difficult financial times, and I understand that this budget is far from perfect. But I cannot understand why we are even considering further cuts to our schools, why we are looking in the wrong place for solutions, why we are not protecting the very foundation of our future. Após o prefeito Ciciski apresentar sua proposta orçamentária, ela será encaminhada à Subcomissão de Finanças da Câmara Municipal antes de retornar ao plenário para discussão e votação final nas próximas semanas. Alguns membros da comunidade estão solicitando aos líderes de Framingham que revisem o contrato da cidade com a Flock Safety, a empresa que utiliza câmeras de leitura automática de placas de veículos na tentativa de auxiliar as forças policiais nas investigações criminais. Um fórum comunitário foi realizado na Biblioteca Central nesta segunda-feira, dia 27 de abril, para oferecer aos moradores a oportunidade de saber mais sobre o trabalho da Flock em Framingham. Os dispositivos da empresa, equipados com inteligência artificial, podem rastrear a localização de veículos sob investigação em toda a rede, caso a polícia faça uma busca. Mas existe uma preocupação em todo o país a respeito da privacidade e da vulnerabilidade a hackers, além da forma como os dados são coletados e com quem são compartilhados. Atualmente, os dados da empresa referentes a Framingham são programados para serem excluídos integralmente no prazo de 30 dias, ao passo que os dados do Departamento de Polícia Local ficam disponíveis apenas para a Polícia Estadual e para outros departamentos de polícia municipais de Massachusetts, exceto quando outros departamentos fazem solicitações referentes a casos criminais específicos, nos quais as autoridades de Framingham possam prestar assistência. Segundo os líderes da polícia local, não estão incluídas entre as entidades com acesso aos dados da Flock em Framingham as autoridades federais como o ICE, graças a precedentes jurídicos baseados em decisões da Suprema Corte Estadual. O acordo de Framingham com a Flock está previsto para expirar em junho, de acordo com as autoridades policiais locais. Os participantes da reunião desta semana incentivaram o Departamento de Polícia de Framingham a implementar estratégias para a fiscalização sobre como a Flock rastreia esses dados dentro da cidade. Durante os comentários do público, foram expressas preocupações sobre fatores como a vigilância em massa e a possibilidade de informações da Flock caírem em mãos de terceiros.
Muitas pessoas são a favor de uma revisão do contrato de Framingham com a empresa e o chefe de polícia Lester Baker reconheceu as preocupações que a população pode ter em relação aos dispositivos. So how do we use technology so I can solve crime, but also protect everything that everybody has raised here? That's my issue. To just say, let's do nothing is not the answer. For me to work with everybody and find out the best way to do this, that's what we are trying to accomplish. A Subcomissão de Regimentos, Ética e Decretos da Câmara Municipal deu continuidade às discussões sobre o decreto de acolhimento de Framingham durante a reunião realizada na quarta-feira, dia 22 de abril, já que as propostas de alteração ao documento podem ser apresentadas até o próximo mês. O decreto foi instituído em 2023 com o objetivo de delinear a intenção da cidade em acolher na comunidade pessoas de todas as origens, incluindo os imigrantes. Diante dos debates nacionais em curso a respeito da fiscalização imigratória, os legisladores locais têm revisado o decreto pela primeira vez desde a sua adoção. Durante a reunião da semana passada, o vereador do Distrito 8, John Stefanini, juntou-se aos demais membros da subcomissão ao sugerir que seria uma boa iniciativa solicitar atualizações mais aprofundadas e consistentes ao Departamento de Polícia de Framingham, a fim de verificar como os policiais da região estão lidando com questões relacionadas à imigração e, assim, esclarecer dúvidas e preocupações que os moradores possam ter. Ele mencionou que tais atualizações poderiam incluir dados estatísticos sobre a frequência com que o ICE realiza consultas a respeito de moradores de Framingham, por exemplo. Vale ressaltar que a polícia de Framingham atualmente já apresenta relatórios estatísticos anuais referentes a esse tema, mas na semana passada, autoridades locais e moradores sugeriram que a inclusão de detalhes mais específicos poderiam ajudar a esclarecer a forma como as forças policiais locais interagem com as agências federais. A proposta de revisão do decreto de acolhimento de Framingham tem a apresentação prevista para a reunião da subcomissão na segunda-feira, dia 18 de maio. A Autoridade Regional de Transporte do Metro West está buscando o feedback do público à medida que avança no processo de reformulação de sua rede de ônibus de rotas fixas. Até o final de maio, o terceiro período de consulta pública, o órgão está aceitando sugestões sobre onde são necessárias alterações no programa de serviços de ônibus em toda a região. O administrador Jim Lee disse ao The Frame que a agência pretende incorporar esse feedback juntamente com dados que compilam para realizar mudanças na rede pela primeira vez em quase 20 anos. The routes that we began 18 years ago, many of them were sort of absorbed community routes that were based on, just serving, the maximum geographic area or serving this community or that community. And they weren't based on true transit demand because it was unknown what the real demand was. Lee afirmou que o foco principal da autoridade é desenvolver rotas diretas, em oposição às rotas longas e circulares, que priorizam viagens de alta capacidade e de alta frequência para os principais pontos de interesse da região, incluindo o centro de Framingham, o Shoppers World e a Framingham State University. Com o número de passageiros em crescimento nos últimos anos, Lee disse que a missão da agência por meio da reformulação das rotas fixas é simples: descobrir onde as pessoas embarcam e para onde desejam ir. If we do that correctly, we're really hoping to serve more people. So while we are the newest agency in the state and while we're going to be celebrating our first 1 million passenger year, that's just the start for us. Se você quiser enviar suas sugestões para o serviço de ônibus durante este processo de reformulação, visite www.mwrta.com/redesign. Mais detalhes sobre todas as principais notícias que cobrimos esta semana podem ser encontrados em nosso site www.theframe.news. Por lá, você encontra reportagens completas, matérias especiais que produzimos em diversos pontos da cidade e, claro, um calendário repleto de eventos comunitários que estão vindo por aí. Não deixe também de assinar a nossa newsletter por e-mail e ficar sempre por dentro das notícias em destaques no Framingham News em Focus.
Chegou a hora do nosso segmento Jogada da Semana, uma cortesia do Framingham Education Channel. A equipe de vôlei masculino da Framingham High School enfrentou o time de Newton North esta semana. Logo no início do terceiro set, o saque da Newton North foi preparado por Framingham e, em seguida, imediatamente bloqueado e devolvido com um ataque potente, seguido, claro, por uma comemoração coletiva. Infelizmente, os Flyers acabaram perdendo a partida no final. A próxima transmissão esportiva da semana será o jogo do time masculino de lacrosse da FHS contra Newton North na próxima terça-feira, dia 5 de maio. O Education Channel estará presente ao vivo na Fuller Middle School e a cobertura começa às 16 horas da tarde. A FAC TV está disponível nos canais 8 da Comcast, 41 da Verizon e 15 da RCN. O canal do Access Framingham no YouTube também transmitirá o evento. E finalmente esta semana uma prévia do nosso mais recente segmento Frame by Frame. A Lucey Immigrant Justice Network of Massachusetts é uma coalizão de organizações e grupos de todo o estado com foco na justiça para imigrantes. Recentemente, a nossa repórter Lilia Carmack acompanhou uma das patrulhas realizadas pela equipe de respostas rápidas do grupo. You know, either we have laws and rights in this country or we don't. And people make the mistake of assuming that just because it's happening to those people, you know, those immigrants, that it can't happen to them. But, you know, history proves otherwise. I'm doing this not just to protect our immigrant neighbors, I'm doing this to protect everyone. There it is, yep. That's a nice vehicle right there with a privacy plate. That's it. So that's ICE also. This is another one? Yep, that's ICE. To me, this is predatory, right? ICE knows that people here may have some issue, and it can justify whatever they want to do. To me, that's completely predatory, and it undermines our justice system. So, this is particularly concerning to me. So there was a person at the courthouse that was concerned. They were able to get a ride. The ICE agents followed the person giving them the ride, pulled them over, and took the person out of the car and detained them. And it happens very fast. Você encontra o conteúdo completo do Frame by Frame nas nossas redes sociais. Siga @FrameNews_ no Instagram e encontre a gente também no Facebook, procurando por The Frame. Também se inscreva no canal do Access Framingham no YouTube e ative o sininho para receber notificações sempre que um novo conteúdo for publicado. Os episódios completos do The Frame também podem estar disponíveis no Spotify para você assistir ou ouvir. Por hoje é só aqui no Framingham News in Focus. Meu nome é Luciane Orcel, quero te agradecer pela audiência e companhia. Até mais!